Todo mundo quer resultado. Poucos sustentam a mentalidade para chegar lá. É aqui que o jogo muda. IFCast. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IFCast. Hoje vamos conversar sobre empreendedorismo na prática, visão de mercado, crescimento e os desafios reais de construir e sustentar um negócio no dia a dia. E para essa conversa, hoje trouxemos convidados que possuem uma grande experiência no empreendedorismo e vivem na prática o que é gerir e administrar uma empresa de sucesso. Hoje estamos com o Marcos Grossi. Pode falar um pouquinho? Boa noite, obrigado pelo convite, vocês Boa todos. noite. E eu vim aqui mais para aprender do que para ensinar. Já tem alguns anos que a gente saiu da universidade, né? Apesar de que a gente está vivendo isso todo dia na prática aí do comércio para a gente. Mas a gente tem que estar com a mente aberta sempre para aprender. Quem não sabe aprender não sabe ensinar, não é verdade? Verdade. Meu nome é Marcos Grossi, tenho 60 anos, sou formado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa em 88. Depois eu formei em Direito pela Fadivale de Valadares em 93. E desde 88 eu venho trabalhando, né? Sou produtor rural, tenho 2 propriedades aqui na região da Flotone. Estou aqui em Teoflotone desde 89, tá? E desde 94 eu abri a minha empresa Casa do Pedreiro, aqui no São Cristóvão, ou seja, tem 32 anos. Tá? A gente vem fazendo isso aí ao longo desse tempo. Tenho curso de formação pela Fundação do Cabral, e a gente vem ao longo dos anos tentando aprimorar isso aí, tanto na parte da agropecuária quanto na parte de comércio. Ok? Ok. E o Wilson Bispo. Pois é, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, né, para mim muito interessante, porque eu também fiz o curso de gestão empreendedora, né, aqui sou da segunda turma do Instituto Federal. Sou né, na verdade aqui é o meu terceiro campus do Instituto Federal. Eu comecei no sul de Minas. Sou engenheiro agrônomo, fiz agronomia né, em Januário, no IFNMG. E para mim foi onde tudo começou, né? Essa relação com a empresa veio junto com o curso de gestão empreendedora, onde que nessa base do ensino e a coragem partiu mais daqui, né? Com essa conversa e alinhamento com os professores. E assim, né? Uma das falas felizes que ele fala aqui é a questão do ensino e do aprendizado, que anda junto, né? A gente acaba sempre caminhando para aprender. Aprender nunca é demais e fortalece, né, motiva, né, auxilia nessa questão de pensar em crescer, de pensar em contribuir. Então, né, o caminho se faz vivendo, aprendendo e ensinando. Acho que é essa base mesmo. Quero agradecer em estarem aqui hoje, dividindo a experiência no mundo empreendedor conosco, neste podcast. Com certeza será uma conversa que trará muitos conhecimentos para o meio do alunado aqui. Então, pessoal, nossa primeira pergunta é o seguinte: empreender para você sempre foi um desejo ou foi uma questão de oportunidade? Ou surgiu uma oportunidade e vocês decidiram partir para o mundo do empreendedorismo? Ou sempre foi um desejo do coração de vocês? Eu nasci numa família empreendedora, né? Uhum, Meu pai era um empreendedor nato. uhum. Meu pai era simplesmente o 31º filho de uma família, tá? E perdeu o pai com 7 anos e cresceu com muitas dificuldades. Ele aprendeu a empreender, aprendeu a empreender. E ele nos ensinou isso, ele nos passou isso. Ele levava a gente para trabalhar, certo? Eu, com 5 anos de idade, estava dentro da... Ele tinha um atacadista, né? Um armazém que distribuía material secos e molhados. Esse armazém dele era em Valadares, distribuía para a região do Vale do Doce, aqui, sul da Bahia, Jequitinhonha. E ele toda a vida me levou para trabalhar, levava meus irmãos também.
Então, assim, eu não sei se eu ajudava ou se eu atrapalhava, mas eu estava ali pensando que eu estava trabalhando. E toda a vida ele incentivou a gente, tá? Vendi picolé na rua, por incentivo dele, tá? Para ver como que é difícil ganhar um dinheirinho, para ver como é que é difícil trabalhar. E às vezes a gente fica só dentro de casa, né? E acha que tudo é fácil. E dinheiro cai do céu e não cai. Os Então, musicais. ele nos passou isso, tá? Ele nos passou isso e graças a Deus aprendemos. Assim, acho que não foge muito diferente, assim, as histórias, mas eu venho de oriundo da cultura familiar, então tudo começou meio sem perceber, né, com a minha mãe, a gente sempre trabalhei com ela na relação de, né, ela produzir quitandas e eu sempre junto com ela nas vendas, assim. Para mim era uma diversão ali. Só que essa diversão ela foi ficando muito mais séria, assim, quando eu fiz o curso técnico agropecuária, e lá a gente tinha a disciplina de gestão empreendedora. E veio essa base, essa questão de alinhar o conhecimento com aquilo ali que eu já vivia, e se tornou, né, continuidade no curso de agronomia. E, né, quando eu fiz a disciplina de irrigação, um professor meu, né, o professor Antônio Fábio, eles falavam muito dessa relação do empreendedorismo dentro da agricultura, dentro né, das bases de como empreender. E sempre me falava a relação, se não der certo agora, vai dar certo, né, de novo. O importante é tentar errar. Então, essa questão de empreender meio que veio fortalecendo. E quando vim para fazer o curso de gestão empreendedora, eu fiquei meio que, né, fiquei apaixonado pelas diretrizes do curso e resolvi jogar a prática, né? E foi quando eu vi que tudo que eu estava vendo aqui dentro eu estava fazendo lá fora, né? Então comecei a entender que o curso de gestão empreendedora, ele com um alinhamento prático, ele seria bem mais forte, né? Então esse empreender foi só ganhando força. Eu observo muito que todos aqueles que têm um desejo forte por empreender, é, na formação sempre teve uma instrução. Igual o Wilson comentou, quando eu era mais novo, eu também comecei a vender quitanda. Minha mãe fazia quitanda, eu saía para vender. Eu me identifiquei muito com esse testemunho e hoje a vontade de empreender só aumenta e de acordo com o andamento do curso, a gente vai conhecendo a teoria e a ânsia da prática vem, vem martelando a vida da gente, fala assim, vai, tenta. É difícil, mas todos nós temos capacidade. E empreender, pelo que eu estou aprendendo nesse processo, é um processo de resiliência, né, de correr atrás. E na trajetória de vocês, acredito que vocês também tenham passado por muita dificuldade. E eu queria saber um pouquinho qual seria um momento de maior dificuldade dentro das suas trajetórias, das trajetórias de vocês que vocês acharam que não ia conseguir. Olha, como eu tenho duas atividades, eu vou falar das duas. Como produtor rural, a maior dificuldade que eu tive foi que eu saí de um mundo acadêmico e passei para um mundo de produção. São duas realidades completamente diferentes. Aqui você estuda uma teoria, aqui você vai colocar tudo na prática. Então, assim, a teoria é base para tudo, mas a prática também exige muito de você. Então, assim, houve esse choque inicial, mas depois as coisas vão se ajeitando, né? As coisas vão se ajeitando e vai dando certo. Enquanto lojista de material de construção, eu comecei numa época maravilhosa, naquela época da hiperinflação, né? Toda segunda-feira eu chegava no meu comércio, pegava meu livro de preço, colocava 10% de aumento. Só alegria. E quando chegava uma mercadoria que eu tinha que colocar preço nela, aqueles 10% semanais ainda eram pouco. Quando chegava a mercadoria, ele chegava mais caro do que eu estava vendendo. Então, assim, foi uma época de muito desafio. Aí depois veio aquela historinha da URV,
né? E ali já deu uma consertada, mas você imagina, você pegar, começar a trabalhar num ramo que eu não tinha conhecimento a respeito do ramo, numa época de hiperinflação, reajustando 10% por semana e ainda era pouco. Ainda bem que esse período foi por pouco tempo, né? Foi um prazo curto e logo depois já entrou a URV e o negócio deu uma melhorada. Mas são desafios, grandes desafios, a gente tem todos os dias, independente do ramo, tá? Você tem pressão de fornecedor, de consumidor, de funcionário, de fornecedor, do governo, tá? Cada dia é uma lei diferente. Na parte fiscal, então, tá vindo agora aí a reforma tributária, ninguém sabe e como é que isso vai dar direito, né? Tá todo mundo apreensivo, porque esse ano é um ano de adaptação, mas ano que vem o negócio vai começar a rodar, né? Para valer. Então é um ano de apreensão para a gente também, tá? Então, assim, desafios você tem todos os dias. Não existe dia sem desafio. Sem desafio só se for o dia que você estiver fechado. Um domingo, um feriado. Então, assim, empreender é isso, tá? É ter vontade de vencer, é ter suas metas, ter seus desafios e saber onde buscar soluções quando você não sabe. Você tem que recorrer a alguém que saiba mais do que você naquele assunto. A gente tem que ter humildade também de aprender com isso aí, ok? Tem que estar aberto a adaptações diárias, né? Com certeza absoluta. Sempre. E é uma coisa que eu escuto muito dos empreendedores mais experientes, né? Por exemplo, o que você tem de empreendedorismo é literalmente a minha vida toda. A Casa do Pedreiro tem literalmente a minha idade. Que bom. Então, assim, eu não conheço, nunca vi um empreendedor que tem uma trajetória tão longa que fale o contrário. Tipo, que não procure ajuda, você vai dar conta. Não, todos falam exatamente a mesma coisa. Procure de quem sabe mais do que você, peça ajuda. Tem que ter humildade para Sim, aprender. quem seja humilde para aprender, eu escuto muito isso. Eu acho assim, sabe, esse desafio de coragem de iniciar, ele é o primeiro pontapé, né? Eu acho que no caminho eu fui sempre me, né, agarrando fé, né, a esperança, porque você pensa assim, né, você chega em casa e você tem que acreditar que amanhã vai vir tudo de novo, vai vir diferente, tem que estar pronto. Exatamente. O início é muito difícil, né? Eu acho que eu parti por um ramo onde que você e sua cara ali, você tá dando ela a tapa e a gente pensar que né, esse caminho né, a gente vai falar do agro, mas né, no meu meio se fala muito da agricultura, né? É um desafio maior, é credibilidade, é segurança, porque todo dia forma um profissional diferente, forma um contexto diferente e é uma dinâmica diferente. Mas eu acho que agarrar experiências e viver as etapas, né, e mostrar para as pessoas para que você está ali foi um né, dos pontos mais importantes que eu tentei para sair da relação da insegurança. Né, se a pessoa gostou da sua fala, se você falou ali que agradou, né, e se realmente você começou a gerar esse ponto de confiança. Então, uma das coisas que ele fala é a relação da humildade. E realmente a gente tem que carregar ela na bagagem, sim, ela tem que estar com você. Principalmente, né, o meu primeiro desafio foi, né, fazer essa etapa em 10 municípios do estado, cada um com uma dinâmica diferente, onde eu peguei relação de clima diferente, pessoas e contextos culturais também um pouco diferente. Então, né, essa dinâmica de estar né, em um dia em uma propriedade, outro dia em outra, foi uma das partes que eu acredito assim que foi desafiadora, mas me segurou, porque me liberou da relação da pressão e de que um ponto onde que hoje eu aprendia para amanhã, né? E às vezes isso é muito importante, é como que você lida com o aprendizado. E isso te dá segurança. Então fui pegando essas seguranças para quê? Porque o desafio você vai ter todo dia.
né? Então, assim, hoje eu já consegui enxergar que o desafio do primeiro, né, dos primeiros não foram tantos, né? Mas até hoje eu tenho desafios ainda que às vezes são tão difíceis quanto foram lá atrás. Mas o processo é no qual, quando você carrega o aprendizado e você, peraí, você está muito fácil, né? Hoje eu consigo entender que dentro do meu campo de atuação eu dou conta de tudo. Assim, por quê? Porque eu vi que eu passei por vários processos que foram de realmente falar assim, é isso aí, você vai embora. E acreditar em você, acho que, né, esse ponto de acreditar né, no que eu sou, no que eu busquei, no que eu fui lá atrás, isso foi o que me deu mais força. Né? Esse ponto, assim, peraí, profissional que sou eu, né? O que eu não sei, eu tô a fim de aprender. E o que eu mais aprendi foi essa questão né, de o repasse da informação e do ganho, né? Para mim, todo dia foi aprendizado. Então, esse primeiro passo desafiador aí foi como entender, né, o caminho. E isso acho que foi o maior desafio, é quando você consegue chegar a entender o caminho aonde você quer chegar. Então, como gestores, né, de empresa, houve algum momento que vocês tiveram que tomar uma decisão que ficaram assim meio receosos de não ser a melhor, mas que teve um resultado positivo para a empresa? Sim, com certeza. Relate aí para nós. É, toda decisão Hum. ela tem que ser embasada em um conhecimento prévio, ok? Você não toma uma decisão por tomar, Hum. certo? Você tem que ter um norte, né? O porquê que eu estou tomando essa decisão. Ela vai ser assertiva? Não sei. Mas Um você risco. tem que procurar ao máximo diminuir sua margem de erro. Hum. Agora, vai ser 100% correta? Com certeza não. Tá? Com certeza não. Certa vez eu li uma frase de um CEO de uma empresa que ele falava: quem mais erra nessa empresa sou eu, porque sou eu que mais tomo decisão nessa empresa. Sim. Então, nem todas as decisões que nós tomamos são assertivas. Alguns são errados, sim. Mas talvez mais errado seria se eu não tivesse tomado aquela decisão. Uhum. Porque às vezes, mesmo que saia errado para a gente, você aprende com o erro. Com certeza. Ah, eu errei aqui. Eu devia ter entrado para a esquerda, entrei para a direita. Então, nós vamos consertar a próxima rota. E lá no final dá tudo certo. Você já imaginou quem inventou a lâmpada foi Graham, né? Não, Graham foi o telefone, né? Foi Thomas Edison? Thomas Edison, bom garoto. Dizem que ele tentou 1000 vezes para fazer a lâmpada acender. Se ele tivesse existido na 999, hoje nós estaríamos na escuridão. Verdade. Não é por ser empreendedor que não se pode errar, né? Claro É que com o é. erro que a gente aprende. Se acertar tudo, tá errado. Aham. Tem algo errado. Tem alguma coisa estranha no meio. Na realidade, as decisões, eu penso assim, sabe? E esse caminho, né, acadêmico ele ajuda muito, porque a gente acaba, né, às vezes não entendendo tanto a relação do planejamento estratégico. E nem sempre a gente está pronto para elaborar um planejamento estratégico para aquela tomada de decisão que não dá tempo, né? Você tem que saber improvisar. É mesmo na Então, prática, a né? relação do improviso, a autossegurança e aquele, né, eu acho que isso te coloca um ponto à frente. E tomar uma decisão, você tem que, né, eu sempre carrego comigo sempre o plano A, B, C, D. E já teve vezes que eu fui até o Z, né, para tentar reverter isso aí. E sempre coloco assim, sabe? Errar não é o problema. O problema é você desistir depois que errou. Então, acho que temos que né, encarar essas tomadas de decisões como pontos também positivos, porque elas fazem com que a gente cresça. É nesse ponto que você aprende. E, fala a verdade, o melhor é quando você enxerga onde que você errou. Além do fato de você não errar de novo, você ensina, né, a outras pessoas a não errarem também. E acho que essa é a base
da vida, né? Aprender, né? Viver aprendendo e errar também, porque errar também é humano, né? É o que faz de nós seres humanos, né? Então, a gente vê em alta tema empreendedorismo. A gente vai em palestra, a gente vê podcasts sobre empreendedorismo, a gente vê matérias, nós percebemos que ser autônomo, ser empreendedor no Brasil tá cada vez é um movimento cada vez mais forte. E quando a gente vê esse movimento em massa, normalmente é superestimado. Tipo, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Mas esquece dos desafios, das dificuldades, e a gente vê que temos estudos que mostram que as empresas elas fecham nos 2, 3 primeiros anos, né? Pelas pessoas superestimar isso. Vocês acham que na experiência de vocês, dos seus amigos empreendedores, vocês percebem isso de fato? É uma verdade? Sim, com certeza. Qualquer empresa hoje, para ela ficar madura, vamos dizer assim, no mercado, com menos de 2 anos, sendo muito otimista, não vai, Hum, entendeu? Não vai. Por quê? Você tem que fazer uma clientela, tá? Você tem que entender o comércio local, né? Uma loja, por exemplo, eu mexo com material de construção. Uma loja de material de construção aqui não é a mesma coisa eu colocar uma loja de material de construção lá em Belo Horizonte. É o mesmo ramo, os mesmos fornecedores, mas o ambiente é diferente. Então, sim, você tem que se adaptar a tudo. Então, com certeza, o que você falou é uma grande verdade. Ser adaptável é a principal característica que você Sim, dá. sim, e maturar o comércio, né? Maturar o... Estou falando comércio, no meu caso, né? Mas qualquer tipo de empreendimento que você fizer, você precisa de um tempo de maturação dele. Não tem como. Eu acho sim que esse processo do empreendedorismo, ele é lindo, escrito. A prática, ele realmente, se você não tiver a relação de persistência, acreditar né, aonde você quer chegar, realmente você desiste. A gente vê essas situações onde que você falta a relação do planejar, né? Eu assisto, né, alguns agricultores e também desenvolvo essa relação de que, né, a propriedade, ela é um empreendimento. E você tem que lidar com essa relação do empreendedorismo dentro de casa. Essa construção, ela tem que ser, né, feito de escolhas, trabalhar essas relações de escolhas, e empreender no Brasil é muito difícil. Porque, por exemplo, às vezes muitas pessoas buscam empreender sem fundos, sem recursos, só com aquilo que tem ali pouco, vou fazer e vai dar certo. E muitas das vezes, às vezes o negócio está dando certo, mas não consegue enxergar a continuidade. Aí, empreender tem pontos que são assim, né, que são as contas a pagar. E muitas das vezes esse empreender vem sem essa observação, sem olhar a relação que é o coração da empresa, que é o ponto, né, as receitas e as despesas, a contabilidade. E muitas das vezes deixamos passar isso aí. E eu acredito que, né, fazer essa observação de quando começar, o quanto que tem para começar, e o quanto que eu vou gastar para abrir minha empresa, para colocar ela no mercado. Isso são pontos importantes. E que foram pontos que eu, né, quando abri a empresa, eu enxerguei. Né? Foi logo que eu já estava no segundo período aqui, então, né, alguns professores falaram, e essa foi a base. Né? Essa orientação, ela é importante, você saber aonde que você quer chegar com o empreendedorismo e entender que você precisa fazer uma boa gestão financeira. Porque como essa relação, né, da, da parte financeira chega num ponto que você faz quebrar, por quê? Porque você não sabe se você está ganhando ou está perdendo. Então você não tem como lidar com essa questão de quê? De planejar, fazer um planejamento estratégico diretamente para saber se a sua empresa está indo bem ou está indo mal. É, e pegando um gancho e a experiência que os dois já têm, mais de 30 anos de mercado, é, eu não queria fazer não uma pergunta, mas sim pedir um conselho. Nós somos novos
no ramo do empreendedorismo, estamos começando agora e daqui para frente vai ter muitos desafios, muita pressão do dia a dia. E todo dia vai ter um problema, amanhã vai ter outro, uns dias vão ter problemas maiores que os outros, mas todos os dias existe uma pressão. E eu queria um conselho para saber lidar melhor com essa pressão do dia a dia. O que vocês fazem no dia a dia para lidar com isso? Eu acho que o principal vocês já estão fazendo. É fazer o curso de empreendedorismo. Ok? Já Vocês já pegou a começaram base? muito bem. Eu acabei de falar com vocês agora há pouco que eu saí da teoria e fui para a prática e senti um abismo entre as duas realidades. Mas sem a teoria, eu não resolveria na prática. Certo? Então, para começo de conversa, vocês estão no caminho certo. É isso mesmo. Tá? Depois, entrar com a cara e com a coragem. Não fazer besteira. Tá? Não é fazer besteira. Não é que você pegou ali, independente do que você está vendendo, que você está comercializando, em qual ramo que você esteja, se você vendeu X reais, primeira coisa, que dinheiro não é seu, que dinheiro é da empresa. Tá? Segundo, você tem que repor a mercadoria que você vendeu. Você tem que pagar imposto, que não é barato a carga tributária no Brasil hoje. Você tem que pagar funcionários, se você tiver. Tem os encargos trabalhistas, aluguel, água, luz, telefone. A lista não para não, gente. Internet. No final daquele X ali vai te sobrar 8%, 3% daquele X. Quanto Certo? sobra? Quanto sobra? Muito bem, bacana. Você viu que de alguns anos para cá a recuperação judicial no Brasil como é que disparou, né? Então, isso a pessoa precisa entender. Tá? Há alguns anos atrás eu li uma reportagem de uma pessoa que abriu uma loja de roupas. Com 8 meses de aberta, ela não conseguia mais pagar as dívidas dela. Então, assim, o que essa pessoa fez? Ah, vendeu R$ 1.000 de roupa lá, eu nunca vou gastar R$ 1.000. Para mim, não é para a loja, não. E depois, como é que faz para repor essa mercadoria? Não Acredito é? que esse seja o principal erro dos microempreendedores hoje em dia. É misturar as finanças empresariais com Com as as finanças pessoais. pessoais. Exatamente. Essa questão de pressão, ela nunca vai acabar, né? Acho que o processo é entender como lidar com ela em diferentes aspectos. Porque, por exemplo, né? E se ela acabar, você para de empreender. E na realidade ela é o ponto É desafiador, isso. porque ela vai vir de diversas formas e de diversos horários. Então, aquele dia que você acha que tá tudo bacana, do Uhum. nada é o. Por exemplo, hoje a gente tem um universo na palma da mão da gente, que aquilo ali não chama pressão e problema. Então, se você não está preparado para a pressão, não vai. Sabe? Assim, você precisa estar pontos assim, pensamentos. Eu acho que eu costumo muito trabalhar com o lado motivador. Porque esse lado motivador, às vezes, ele te mantém, sempre mantém a calma. Porque o lado que te motiva, né? E tem um lado que você vai para frente. Mas busca esse lado para te motivar para você lidar. E tipo assim, peraí. Diante da demanda, o que você tem, o que você pode fazer e como você vai fazer. Comece a trabalhar os pontos que você pode nortear soluções. E uma coisa que eu aprendi, né, em diversos treinamentos, e eu sempre coloquei isso em relação a qualquer pressão que me viesse. O foco não é no problema. O foco é na solução. Você sempre vai ter um problema. Então foca na solução. Porque isso aí te dá o primeiro passo. Mantenha calma, porque aí você, com toda a sua expertise, com o seu, né, aquilo que você aprendeu, você começa a entender o caminho de achar a solução. E não deixe que a pressão te domine. Mostre que você é maior que ela. Porque se você deixar ela te dominar, realmente, ela vai te derrubar. E às vezes nem é uma pressão grande. Sabe? É um probleminha que você resolve muito fácil. E você sabe a resposta. Mas se você não manter a calma, não ter seu lado motivacional ligado, você não vai conseguir resolver. Então a pressão ela é só para mostrar para você que você está em alerta
e que você tem que entender que você vai resolver, né? E que o foco é sempre na solução. O problema é ter todo dia. É entender o real motivo de estar acontecendo aquele problema, né? E recalcular a rota, fazer adaptações e tomar as melhores decisões para poder tentar passar por essa pressão e acostumar com a pressão. Como dizia minha mãe, é através da pressão que se faz um bom feijão. Mas não acostume, eu acho assim que essa palavra acostumar, eu tento muito cortar ela, porque quando se acostuma, se acomoda, né? Então fala assim, entenda que a pressão é um alerta, né? Entenda que ela vai vir ali, vai vir todo dia para mostrar para você que você é capaz, né? Então, sabemos que quando iniciamos o empreendedorismo, acaba que a gente fica sobrecarregado, porque a princípio tem que ser você, né? À frente de todas as decisões da empresa. Com o tempo, você precisa de se adequar e ter uma gestão estratégica. E vocês, com certeza, sabem nos orientar de que forma seria essa decisão estratégica que vocês tiveram aí na empresa. Sim, é essencial. Você ter uma equipe boa, né, para trabalhar junto com você, ao seu lado, né, nem acima, nem abaixo, do lado, né? Saber escolher as pessoas, né? Escolher as pessoas para os cargos certos, tá? Porque é eles que vão te ajudar, tá? Porque senão você fica escravo do Sim. seu serviço, do seu trabalho, do seu empreendimento, né? E ninguém quer isso, né? Então você tem que ter uma gestão de pessoa muito bacana, tá? Você não precisa ter dependendo do tamanho da sua empresa, você precisa ter um RH dentro da sua empresa, né? O De RH acordo, às vezes é você mesmo. de acordo ao movimento, né? E isto, né? Claro, grandes empresas têm um RH particular, tá? Mas empresas, né? A grande maioria do Brasil, que é micro e pequenas empresas, não tem um RH estabelecido dentro da empresa. Mas você tem que ter essa gestão de RH. Então você tem que saber procurar as pessoas certas para colocar no lugar certo, entendeu? E dar valor àqueles que realmente estão ao seu lado. Está ali gerenciando, mas não precisa estar à frente de tudo, Ah, sobrecarregando, né? Eu sim, falo. às vezes não só gerenciando, né? Às vezes Uhum. o cargo não é nem de gerência, mas você precisa de por exemplo, lá na minha propriedade, eu tenho um vaqueiro lá, tá? Eu preciso que ele conheça do serviço dele, que ele saiba é, resolver os problemas quando eu não estou lá. Se ele não souber, ele tem que entrar em contato comigo para a gente resolver, né? Então, sim, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. O meu caso não é tão diferente, mas é assim, né? A base hoje meu trabalho depende totalmente de mim, né? Claramente, hoje a gente executa esse trabalho em diversos municípios e eu faço a relação de execução, planejamento, relacionamento, né? Projetos, desenvolvimento de novos projetos, porque a gente tem, né, esse caminho um pouco diferente do Lago T, mas não se distancia muito, que é esse ponto de parcerias, né? E essa escolha das parcerias também que a gente vai estar trabalhando fazem com que você também tenha alinhamento de qualidade, né? E um dos pontos que a gente tem que trabalhar é a relação da qualidade. E a qualidade requer que você tenha pontos, né, e de observação em quem está com você, porque faz com que esse amanhã ele seja continuidade, né, que né, como a gente trabalha sobre relacionamento de contrato, né, com o terceiro setor principalmente, então a gente demanda que essas parcerias e que essas conexões elas sejam bem estabelecidas. Então, nesse caminho né, do empreendedorismo, está bem colocado, está bem se relacionado e tentar, né,
sempre garantir essa questão da qualidade. Acho que a qualidade é o principal ponto. Mesmo quando você está em uma equipe grande ou pequena, né, tem que manter aquela relação da qualidade junto, tipo assim, né, junto ao mercado que você quer agregar. Pessoal, nós vemos que o mundo mudou, né? Principalmente a parte do empreendedorismo, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Principalmente para o Marcos, que já empreende há muitos anos, você consegue ver essa mudança de uma maneira mais marcante, né? Já o Wilson, que já é um empreendedor mais jovem, você também consegue perceber as mudanças que vêm acontecendo todos os dias. Para nós, alunos, a gente eu tô começando a empreender agora, o Bruno também tá começando a empreender, a Elisá já empreende já tem um tempo também. Se vocês pudessem dar só um conselho para a gente e para quem está nos assistindo, né? Qual aquele conselho de ouro que vocês nos dariam? Você tem que adaptar todos os dias. 10 anos atrás, você comprava uma coisa lá da China? Não. Hoje você pega um aparelhozinho, compra lá, vem da China, você com 15, 20 dias está aqui. Então, tem que sempre adaptar às novidades do mercado. Agora está em voga aí a inteligência artificial, né? É claro que está muito incipiente ainda, tem muita coisa que sai errada, mas eu até acredito que isso vai ser o futuro, né? Muita coisa ainda para mudar. Mas você tem que adaptar ao mercado, tá? Porque é difícil, tá? Esse comércio eletrônico é uma concorrência desleal com as lojas físicas, enquanto aqui no estado de Minas nós pagamos 18% de ICMS, o e-commerce paga menos de 2%. Então, olha só isso aí você já tem uma diferença de 16% no preço. Então, são concorrências desleais, tá? Então, você tem que se adaptar todos os dias. Desistir, jamais. Ele falou aqui, ó, temos que aprender com os nossos erros. Então, é isso aí. Não desista. Persista, né? E sempre está buscando aprender, sempre está buscando novas coisas, novos produtos que possam agregar aquilo que os seus clientes estão pedindo, estão querendo. Você começou a procurar muita coisa lá dentro daquilo que você está vendendo. Procure também colocar essas coisas para vender, porque o comércio está sempre procurando, inovando, lançando novos produtos, sempre atualizado. Essa aí eu acho que para mim É o conselho de ouro, o né? conselho de ouro e aquilo que eu te falei, não canse de aprender. Ok? Essa palavra inovar, ela é muito bacana. E ela sempre vai estar surgindo, né? Hoje, do âmbito que a gente fala, né, de tudo que está surgindo, se chama inovação tecnológica. E a inovação tecnológica, ela tá aí para mostrar para a gente o que é mercado e aonde que você tem que estar. Esteja um passo à frente, né? Hoje, dentro da minha área, a gente está falando da sustentabilidade. Inovação e sustentabilidade. Caminham junto, né? Hoje, a tecnologia ela nos abraça, né? Ela não é um problema. O problema é como se usa a tecnologia. Eu acho que qualquer mercado, qualquer posicionamento de empreendedor, de empreendimento, tem que estar sempre pensando em como inovar. As pessoas precisam dessa inovação. Sabe? O cotidiano, o comodismo, isso tudo cansa, sabe? Então, assim, se a gente for falar de como que é gostoso você chegar em um local onde que tem um empreendimento novo, é atrativo. E às vezes o mesmo local, né, ele pode ser inovador. E a gente tem que operar em pontos assim, às vezes coisas básicas podem ser inovadoras. Produto, né, inovar está no ponto de atrativo. Então, para você que quer, né, trabalhar no mercado, por exemplo, eu falei da questão das quitandas lá atrás, né, desse processo com a minha mãe. É inovar, vir com uma receita diferente.
e apresentar às pessoas, sabe? Aquilo que não se enxerga não se vende. Se eu inovar e deixar no canto ali, afastado, eu não estou inovando, né? Então, esse ponto de inovação, né, é a base para a construção do seu negócio. Inicie com uma proposta que esteja pegada ao mercado. Você pode trabalhar no âmbito de vir com uma ideia, né, lá de trás, mas tem um ponto ali que seja inovação. Essa proposta da inovação, hoje ela está abraçada pelos editais, né, empresas que financiam projetos, todos querem inovação. Todos os projetos que vocês forem buscar, vai buscar esse ponto, né, dentro desse critério. Então, essa que é a palavra que fecharia, né, e que casa muito com o empreendedorismo, é a inovação. O empreendedorismo é a inovação. E a gente tem que buscar eu posso trabalhar com o mesmo produto, né, mas eu tenho que ter um ponto de inovar ele ali. Ele tem que estar sempre inovando, né? Hoje, às vezes, eu posso trabalhar com um local físico ou um local, por exemplo, o e-commerce. Mas eu tenho que ter algo na minha plataforma ali que vai mudar, que vai ser atrativo. Eu tenho que, às vezes, eu tô com a mesma fachada tem 20, 30 anos. Eu tenho que mudar aquilo ali. Ah, mas se eu mudar, o cliente vai fugir, não vai nem conhecer. Não, tem que mudar, tem que inovar, né? Então, essa inovação, ela tá, às vezes, no simples também, né? No grande, né, que você pode vir com um processo, porque inovar também requer um custo, né? Sim. Inovar é investimento. Então, inove, aprenda que o investimento também tem retorno. Inovação também tem, né? Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso IFCast. Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Gostaríamos de agradecer vocês mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhar experiências, ensinamentos e conselhos. Conselhos que vamos levar com certeza nessa trajetória que teremos daqui para frente. E nós temos uma lembrancinha de agradecimento em nome da turma. Ok, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E como eu disse no início, a gente também aprende com vocês, tá? Vocês estão num local que é a fonte de conhecimento, tá? Tudo sai daqui de dentro, vocês podem ter certeza, né? Então a gente também aprende com vocês, tá? E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, trocando experiência. Aprendi muito com você também, tá? Quero até conversar com você depois. Estamos aí, precisando da gente, pode contar conosco. Muito obrigado a todos vocês, sem exceção. Gente, eu agradeço, assim, essa participação de vocês. Para mim, isso aqui tem um peso muito importante, né? Eu sou muito feliz em dizer que eu sou cria dessa instituição, né? Eu acho que é uma instituição que eu respeito muito, valorizo muito, porque a minha base de construção e de segurança saiu daqui. Um ponto que eu falo para vocês é que vivam essa etapa do ensino, sabe? Esse espaço aqui foi construído para vocês. Não tenha, assim, né? Não tenha medo de errar. Esse cenário aqui é o melhor. É onde que vocês vão errar, onde que vocês vão aprender, e vão ter pessoas aqui, vão ter professores aqui com todo o apoio, sabe? Para poder mostrar para vocês o caminho. Eu acho que, mesmo depois que termina, que forma, sempre volta. Porque aqui é a base, né? Ponto de errar é aqui, porque aqui você erra e tem, né, uns braços aqui para segurar. Lá fora é você de peito aberto, né, e fé e coragem. Então aproveita isso aqui, viva né, essa instituição que é maravilhosa e que eu só tenho a agradecer por fazer parte dela. E a você que está nos assistindo, o nosso muito obrigada pela audiência. Logo, logo teremos novos episódios e não deixem de seguir o Instagram da Conexão Empreendedora nas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima.